Evangelho de Lucas, capítulo 19, vamos ler o versículo 28 em diante. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em voz alta por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiram encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. O relato é dramático. Os personagens reagem de diferentes formas numa mesma circunstância. Nós temos perplexidade aqui nesse texto, gente abobalhada, perplexa. Nesse mesmo texto nós temos os discípulos cheios de expectativa. Nesse mesmo texto nós temos a multidão que bate palmas e grita hosanas e grita viva. Nesse mesmo texto nós temos a dureza dos religiosos. Mas entre todos esses aqui, personagens do texto, seguramente é Jesus que nós temos que concentrar a nossa atenção. Jesus chorou. Chorou sobre a cidade sagrada de Jerusalém. Eu não sei se você já teve isso. Eu já. E eu já vi isso muitas vezes. Que você vai num acúmulo. Você vai acumulando dentro de você frustrações, dores, aquela vontade de chorar que fica entalada na garganta, uma negação. Alguém machucou você e você engoliu aquele negócio seco. Palavras ríspidas que você recebeu, descasos, machucados, feridas não resolvidas, vai se acumulando dentro da gente. E um dia arrebenta. Você começa a chorar. E às vezes você começa a chorar e a pessoa que está do seu lado diz assim: o que foi? Por que você está chorando? E você diz: não é nada, não é nada. Porque na verdade não é nada. É o pingo d'água que entorna o copo.
É o último cisco que dobra as costas do camelo, né? Aquela última palha. Vem um acúmulo, vai se acumulando, e aí você, uma besteira, uma bobagemzinha. Eu já tive, por uma bênção da vida, o privilégio de ir a Jerusalém. Eu já conheço a cidade de Jerusalém pessoalmente. E em Jerusalém existe um caminho para chegar a Jerusalém, que é o caminho dos peregrinos, que é o caminho que você faz e que você dá de cara com a cidade quando você desce uma ladeira e a cidade de Jerusalém está um pouco mais abaixo e você vê toda a cidade de Jerusalém. E esse é o caminho que todos fazem, que foi o caminho que Jesus fez. Que eu fico imaginando, né, Jesus vem fazendo esse caminho, 3 anos de ministério, ele sabe que o clima é pesado, ele sabe que vai morrer. Ele vem inclusive falando para os discípulos: eu vou morrer, eu estou indo para Jerusalém para morrer. E aí quando ele fez aquela curva, que ele se deu de cara com a cidade de Jerusalém, com seu esplendor, com tudo que nela representava, que ali era a cidade de Davi, ali era a cidade onde o templo tinha sido erguido, ali era onde estava o Monte Sião. Na cidade de Jerusalém foi onde Abraão ofereceu seu filho Isaque no Monte Moriá, que fica na cidade de Jerusalém. Quando Jesus olhou para a cidade, quando ele se deu de cara com a cidade, ele começou a chorar. É como uma comporta de uma represa que abre e começa a chorar. Ele começou a chorar sobre a cidade de Jerusalém. Foi um acúmulo de tudo que ele tinha vivido, de tudo que ele tinha experimentado, e ele chorou sobre a cidade. Agora, eu fico querendo que você e eu hoje tentemos imaginar ou viajar na nossa fantasia mental e tentar olhar a cena. Jesus vem andando, os discípulos ao redor, e ele vê a cidade. A multidão, né, que com palmas deitou os mantos para ele passar em cima no jumentinho, e ele vê a cidade e ele começa a chorar. E os discípulos veem que ele está chorando. E ele disse: se você compreendesse esse dia, se você compreendesse que o que está acontecendo, a significação dessa hora. Mas na verdade, o choro de Jesus é um acúmulo de várias coisas, vários níveis, várias camadas que foram colocadas uma em cima da outra, de feridas, de más compreensões, de perceber que o colégio dos apóstolos continuava cheio de problemas, tinha briga interna do colégio de apóstolos, um queria um lugar do outro, e eles não estavam percebendo o que era o ministério de Jesus. Imagine a frustração dele, imagine a frustração de Jesus com o povo, com a cidade, e ele chora. Então ele chora por alguns motivos. Primeiro, ele chora pelos discípulos que têm uma obediência religiosa a ele, Jesus, mas não estão entendendo o que ele veio fazer. Primeiro choro, quer dizer, não é o primeiro choro. Primeira razão que faz Jesus chorar, na minha compreensão aqui do texto, é que os discípulos têm uma obediência religiosa. Vejam que os discípulos são adestrados religiosamente. Aliás, é mais fácil você adestrar uma pessoa dentro da religião do que você formar uma pessoa com consciência espiritual, autônoma, legítima. Porque Jesus diz para eles o seguinte, ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, chamou 2 dos seus discípulos dizendo: vão ao povoado que está adiante, encontram um jumento, façam assim, assado. E eles fazem. Interessante que eles fazem. Eles obedecem. E a obediência deles é uma obediência assim, de soldadinho, de cachorro adestrado. É a obediência do religioso. É a obediência do que é treinado a reagir como reagem os camundongos de experimentos de laboratório.
Como são treinadas as pessoas hoje a reagirem na vida? Fazem espírito de boiada, espírito de manada, fazem. Mas eles não sabem por que estão fazendo. Eles não entendem, eles não estavam entendendo nada nessa hora. Inclusive porque quando Jesus manda que eles peguem um jumentinho, é exatamente para negar, para contradizer a expectativa que eles próprios tinham de que Jesus ia entrar monumentalmente em Jerusalém. E ele não vai. Ele vai entrar no jumentinho, assim, o contrário do que se esperava de um herói entrar na cidade. Cavalo, tropel, para esmagar os romanos. E ele faz o contrário, ele vai no jumentinho. E essa é uma mensagem que Jesus está dizendo para eles o seguinte: diminui a expectativa de vocês em relação a mim. Eu não sou isso que vocês querem me fazer. Vocês estão querendo me transformar numa coisa que eu não sou, não quero ser, abrir mão de ser. Eu não quero ser esse líder que esmaga, que impõe, que se mostra exuberante na sua grandeza. Eu não quero. Eu quero ser e cumprir aquilo para o qual o Pai me enviou. Dar a minha vida em resgate. Não ser servido, mas servir. Eu vim para mostrar o coração do Pai a vocês, que é manso e humilde de coração. E o jugo dele é suave, como é suave o meu jugo, como é leve e como é suave o caminho que eu tenho propor para vocês. Tem nada a ver com essa expectativa religiosa que vocês estão de um líder poderoso, grandioso e feroz. Eu não sou isso, diminuam. Vejam, vocês vão na cidade, vão pegar um jumentinho, e eles fazem, mas eles estão fazendo robotizados, como são a maioria dos religiosos. Infelizmente, fazem as coisas sem saber o que estão fazendo, cumprem sem saber o que estão cumprindo, rezam sem saber por que estão rezando, oram sem saber como que se processa os processos de oração na cabeça dele, de Deus, como é que isso opera. Você acredita que uma pessoa essa semana veio me argumentar que a gente tem que ensinar as pessoas a fazer oração? Olha o argumento da pessoa: pastor, o senhor está ensinando a Bethesda a orar de um jeito que é contrário aos experimentos da ciência. Eu digo: o que é que você está me dizendo? Não, é porque fizeram um experimento nos Estados Unidos que orar é bom. E eles estão inclusive chamando bruxas, estão chamando sacerdotisas, e estão mostrando através disso que a oração delas, mesmo que não tenha nada de Deus, ajuda o doente. O senhor devia estar fazendo isso na Bethesda. Quer dizer que eu tenho que ensinar as pessoas, mesmo que eu não entenda que oração é um exercício mental, um exercício de canalizar energias, ou de melhorar a autoestima das pessoas, e de melhorar Vende esse pacote. Ajuda. Então vende esse pacote. É o que as pessoas estão querendo. Digo: amigo, orar é falar com Deus. É compreender algo a respeito do caráter de Deus. Não fique orando só porque alguém ensinou você. Fala assim, ó, que resolve. E as pessoas então robotizadas fazem exatamente. Não pensa. Quando você for orar, pensa assim: eu tenho um pai, eu sou filho, e esse pai é boníssimo, é amor, e eu vou falar com ele. Eu não vou exercitar poder de autoestima, não. Eu não vou provocar ilusão nas pessoas, e essa ilusão tem um valor terapêutico no doente. Eu não quero fazer isso. Eu podia, mas eu não quero. Eu não quero fazer da religião, eu não quero fazer da minha espiritualidade algo que eu diga assim: não, nem pensa, vai fazendo que dá certo. Nem pensa, vai fazendo que dá certo. Não, porque eu penso. Eu tinha que cometer suicídio intelectual, esfaquear meu cérebro. Eu não posso fazer isso. Então veja, Jesus chega para os discípulos e diz assim: vão lá pegar o jumentinho. Nesse pegar o jumentinho tem toda uma mensagem cifrada dentro disso.
Tem toda uma lição que Jesus quer dar, mas eles passam batido, não compreendem nada. Mas vamos em frente, que eu tenho muita coisa para cobrir hoje aqui. Então Jesus chora por isso, de perceber que ele entrava na cidade, mas os seus discípulos não conseguiam sair da bitola. Os seus discípulos não conseguiam pensar fora das viseiras que eles tinham. Nem o próprio Jesus conseguia fazer isso com os discípulos. Segundo, Jesus, eu acho que ele chora porque ele vê a simplicidade da multidão. A multidão é simples, que se encanta, se deslumbra com tudo o que lhes pareça sobrenatural. Então a multidão estão felizes. Vejam o texto, no versículo de número 37. Lucas é meticuloso, ele era médico. E como médico, ele é meticuloso quando vai fazer lá o relatório dele do que ele tinha conseguido reunir a respeito de Jesus. Versículo 37. Quando ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Eles estão ali e o que eles estão maravilhados? Com os milagres que eles viram. E aí você diz assim, mas isso é legal, não é bom eles estarem felizes pelos milagres que estão tendo? Não, se a gente não lê o resto da Bíblia. Se a gente parasse aqui, eu ia dizer, é isso mesmo, vamos ficar felizes pelos milagres. Mas tem mais Bíblia para frente. Essa mesma multidão que joga os panos no chão, levanta palmas e folhas de palmeira e grita, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que mais na frente é cooptada pelos religiosos a gritar, crucificam, crucificam, crucificam. Entenderam? Mesma multidão. Por quê? Porque a multidão é volúvel. A multidão, ela se fascina, ela fica abobalhada pelo milagre. E ela fica abobalhada pelo milagre, nem que o milagre seja verdadeiro ou falso, nem entra na categoria do falso ou do verdadeiro. Ela fica maravilhada, ponto final. Irmãos, é interessante como a gente tem uma necessidade de produzir milagre. Como a gente tem necessidade de produzir o espetacular. Como nós somos pessoas que precisamos gerar. E isso traz alegria ao nosso coração. O culto maravilhoso para nós é um culto que tivesse esse tipo de coisa. Eu já tive reclamações de todo jeito. Eu fui lá na Bethesda, as coisas não acontecem. Eu queria que acontecesse. Aí eu digo, o que você quer que aconteça? Eu queria mais coisa assim, maravilhosa. Mas o que? Diga para mim. Que nasci no berço pentecostal, irmão, e eu já vi coisas tão maravilhosas, entre aspas. Mas não é isso, não é por aí. Eu já estive em cultos, irmãos, que coisas do arco da velha aconteceram. E a gente dá 2 passos para fora da igreja e te bate boca, discussão, carnalidade. Eu já vi isso sobejamente. Então, o que a gente quer? O que o povo queria de Jesus? Sabe o que o povo queria de Jesus? Sinais milagrosos. O povo está maravilhado porque Jesus vai entrar em Jerusalém e Jesus vai fazer cair fogo do céu igual a Elias. O povo está maravilhado com Jesus porque eles acham que Jesus vai entrar em Jerusalém e vai mostrar e vai vingar Deus. E como é que ele vai vingar Deus? Vai vingar Deus fazendo maravilhas que nem Moisés fez. E eles estão maravilhados com essa possibilidade. Só que Jesus está entrando em Jerusalém para morrer. E Jesus vê esse contrapé, ele percebe esse contrapé. Ele percebe esses 2 movimentos da multidão com grandes expectativas, porque eles estão alegremente em alta voz, esperando milagres e louvando a Deus pelos milagres que tinham visto. Mas aí, Jesus chora, porque ele percebe que nessa singeleza da multidão, os fariseus vão defender a religiosidade que vai se opor à religiosidade singela da multidão. E essa religiosidade dos fariseus ela é ortodoxa, correta, mas ela é vazia e perversa. Veja o texto.
Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. A multidão está louvando. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram: mestre, manda que o teu povo se cale. Repreende os discípulos, manda eles calarem a boca. Em nome do que, Jesus diz? Em nome do que? Eu vou mandar os meus discípulos calarem a boca. Eu vou repreender essa alegria superficial mesmo, essa alegria mesmo que o povo está mostrando. Por quê? Em nome do quê? Em nome de uma religiosidade que os discípulos, que os fariseus estavam defendendo, que era uma religiosidade que tipo? Era uma religiosidade seca, má, ruim. Má no sentido ruim, não no sentido de que era mal elaborada. Ruim porque produzia gente ruim. Que é o problema, muitas vezes, dos movimentos religiosos. No afã de defender uma posição, nós assumimos uma outra que é pior do que aquela. Então, às vezes eu vejo gente criticando a Igreja Universal do Reino de Deus, e eu vejo gente criticando o Renascer, e vejo gente criticando Igreja X, Igreja Y, e o R.R. Soares, e aí eu fico olhando e digo assim: mas vocês estão criticando esses caras em nome do quê? Vocês estão criticando essas igrejas em nome de que tipo de religião que vocês estão gerando? Ela é seca, árida, ela é manipulativa, ela é proibitiva. Para quê que vocês estão condenando esses caras? Em nome de quê que vocês estão condenando essas igrejas? Para produzir que tipo, outro tipo de religião? Que na verdade, muitas vezes no afã de defender, nós nos tornamos, ou no afã de denunciar, no afã de ser do contra, nós geramos do lado de cá um outro tipo de religião que é horrível. Porque eu me lembro, quando eu era da igreja presbiteriana e fui batizado com o Espírito Santo, e fui posto para fora da igreja, que algumas das lideranças que me combateram e que me criticaram, eu olhava para eles e dizia assim: mas esse homem está me criticando, mas ele é uma pessoa ruim, perversa, inclemente. Por isso que quando eu assisti uma entrevista do Leonardo Boff, em que perguntaram a ele sobre o Papa, o Ratzinger, que foi eleito Papa Bento XVI, o Leonardo Boff disse assim: esse Papa, esse Ratzinger, ele é um homem muito culto, muito erudito, muito capaz, porém um homem sem misericórdia. Aí quando eu ouvi isso do Leonardo Boff em relação ao Papa, eu falei: Jesus, se nós queremos uma religião correta, certa, mas sem misericórdia, sem grandeza de alma, de gente que seja amorosa, eu prefiro não estar dentro desse negócio. Eu não quero que a Bethesda seja uma igreja de gente correta, da legítima doutrina, que o pastor Ricardo é um homem que defende a palavra de Deus, mas ele é um homem sem misericórdia. Eu não quero ser assim, porque eu acho que era isso que eram os apóstolos. Eles olhavam para os fariseus, eles olhavam para a igreja que estava lá em Jerusalém, e o que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: não tem nem como condenar, não tem nem como negar, mas o que esses homens estão vivendo não é a minha proposta de reino. Escute, você marido, que tem a legítima doutrina, eu não discuto que você seja um cara correto. Eu não discuto que você tenha a doutrina correta, você até tem mesmo, até tem gente até que me repreende, fala: você está falando bobagem. Eu não discuto isso, mas eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando que tipo de pessoa você está se transformando, que tipo de gente você está se transformando. Ter a doutrina correta e ser um grosso, ter a doutrina correta e ser uma pessoa desumana. Amigo, eu preferia você ateu, sabia? Ser fariseu com a doutrina correta e estar conspirando para matar Jesus, era melhor que ele tivesse o comportamento de um José de Arimateia, que nem era religioso, mas era um homem. Era preferível que ele tivesse o comportamento do centurião romano, que nem era religioso, era centurião e era romano, mas está preocupado pelo servo dele que está doente em casa e diz para Jesus: Senhor, vem curar o meu servo. E Jesus disse: nunca vi tamanha fé em Israel. Então eu tenho que tomar cuidado, e nós precisamos tomar cuidado como igreja, para que no afã de sermos certos,
no afã de defender as nossas posições, a gente não se transforma em pessoas cáusticas. Sabe, soda cáustica? Gente que é soda cáustica. Gente que é corrosiva. Gente que é ácido muriático. Ácido sulfúrico. Ele é religioso, ele é certo. Se você for para um debate teológico com ele, ele é certo. Bota ele na frente de um testemunho de Jeová, ele destroça o testemunho de Jeová. Põe ele na frente de um muçulmano, ele acaba com o muçulmano, porque ele tem a reta doutrina. Mas ele é um cara sem alma. É uma pessoa sem coração. É uma pessoa sem afeto. E aí Jesus chora pela cidade que não percebe o dia da sua visitação. Cidade não tomou conhecimento. E ele chora porque o templo se transformou num antro de ladrões. Cidade não tomou conhecimento. Recentemente o Bush esteve aqui no São Paulo para não fazer nada, para passear e jantar. E a gente tomou conhecimento. Acabou com o dia e acabou com a semana em São Paulo. Hoje Jesus entrou na cidade de Jerusalém e ela não tomou conhecimento. E ele entra no templo e ele chora porque o templo é um antro de ladrões. É uma forma de ganhar dinheiro. Depois que lemos sobre essa angústia de Jesus, sobre os sentimentos de frustração dele, sobre a impotência que ele mostra de chorar sobre uma cidade que mantém-se sobre uma ordem de coisas que se mantém contrária à vontade dele, naquela realidade cruel, nós podemos hoje fazer algumas perguntas, porque não vamos tomar a ceia do Senhor. Perguntas. Primeira pergunta que eu queria fazer para você: até que ponto a sua prática espiritual ela é montada em cima de jargões religiosos, reciclados, usados, sovados, surrados e desgastados? Primeira pergunta que eu quero fazer para você: até que ponto a sua prática religiosa é montada em cima de jargões religiosos, frases prontas, que são recicladas, ditas de outra maneira, de uma forma mais poéticazinha, outras vezes de uma forma mais erudita, outras vezes de uma forma mais... Mas ela não tem nenhuma ligação com a vida, não tem absolutamente nada a ver com o seu dia a dia. Até que ponto a sua espiritualidade é montada nisso? Porque era nessa ordem de coisas que os discípulos estão se movimentando antes da ressurreição de Jesus, e até depois da ressurreição de Jesus, e até o dia de Pentecostes. Eles não estão entendendo o que Jesus veio fazer, quem era Jesus. Eles estão apenas repetindo jargões religiosos da religiosidade deles, judaica. Obedecem como cordeirinhos. Fazem porque, afinal de contas, é o líder e nós temos que fazer. Mas eles não entendem o que está acontecendo. Tanto que em Mateus capítulo 28, quando Jesus leva os discípulos para o Monte das Oliveiras, para Jesus subir aos céus, os discípulos, o texto diz assim: e alguns deles estão incrédulos. Ainda depois da ressurreição, 40 dias depois, eles ainda estão incrédulos. No dia de Pentecostes, 10 dias depois desse evento, eles estão reunidos e eles ainda estão se perguntando quando é que Deus vai estabelecer o reino milenar de Israel. Perdidos. E hoje eu vejo um monte de gente que está perdido, cheio de jargão religioso na cabeça, repetindo frases prontas, mas não sabe o que está acontecendo. Segundo, até que ponto nossa espiritualidade é uma busca de onipotências? Até que ponto nós praticamos uma religiosidade em que nós buscamos projetar as nossas inadequações num projeto de fazer vingar na vida aquilo que nós imaginamos que é uma vida completamente vitoriosa? A maioria das pessoas que eu conheço praticam uma religião em que eles estão em busca de milagres para se safarem na vida. Estão em busca de milagres para ter uma vida mais leve, digamos assim. Que é essa busca desenfreada do milagre. Eu não consigo resolver os meus problemas na vida, não consigo domar a vida e o futuro, então eu vou para a igreja que o pastor tem a fórmula
da gente domar o futuro. Vá para a Betesda que você deixa de ter câncer na família. Vá na Betesda que você deixa de ter problemas no emprego. Vá na Betesda que você deixa de ter problemas conjugais. Vá na Betesda que você deixa de ter acidentes de trânsito. Vá na Betesda que o pneu do seu carro nunca mais vai furar. Vá na Betesda que você nunca mais vai ser assaltado. O futuro vai ser trazido debaixo do nosso controle. Essa é a grande expectativa religiosa que nós temos. Nós praticamos uma religião preventiva. Assim como eu pago seguro de vida preventivo, se no caso de acontecer alguma coisa, eu estou assegurado, da mesma maneira eu pratico uma religião preventiva. Antes que aconteça alguma coisa, eu oro na Betesda e aquilo que iria porventura acontecer, deixa de acontecer. É a busca desenfreada do milagre. Só que isso não é promessa bíblica, isso não é palavra de Jesus. Aliás, quem promete isso na Bíblia não é Jesus, quem promete isso na Bíblia é o diabo. Foi o diabo que prometeu transformar a nossa vida redondinha se a gente prostrado aos pés dele o adorar. Tudo te darei, se prostrado você me adorar. Eu tomei uma decisão. Eu não quero mais que Deus me livre de nada. Parei de orar pedindo que Deus me livre de qualquer coisa, porque eu entendi que essa oração está errada. Senhor, não me poupe de nada na vida. Nada. Que vier, venha. Eu só te peço uma coisa: esteja do meu lado quando vier. Ande comigo quando vier. Senhor, eu não quero estar só na hora que chegar as coisas, ou chegarem as coisas. Mas não me poupe mais de nada, Senhor. Eu não vou te pedir mais esse tipo de coisa, porque isso é uma oração errada. Parei de pedir livramento. O que eu peço para Deus é o seguinte: me livra no problema. Da minha alma ficar azeda, de eu me tornar um cara mau, de eu me tornar um sujeito resmungão. No problema. Venha o que vier, venha o que vier. Eu só te peço uma coisa: que o Senhor, pelo seu Espírito, esteja do meu lado na hora que acontecer. Porque foi essa a oração de Jesus no capítulo 12 do Evangelho de São João. Minha alma, ele disse, está angustiada até a morte. Mas o que é que eu vou te pedir? Eu vou te pedir que me livre dessa hora? Não, porque foi precisamente para essa hora que eu nasci. O que é que nós temos que fazer? Andar segundo os passos de Jesus. Eu quero que o milagre seja eu não quero que o milagre seja que o Ricardo foi poupado. Eu quero que o milagre seja que o Ricardo, naquilo que aconteceu com ele, se transformou numa pessoa melhor, mais bonita, mais íntegra, mais humana, mais verdadeira. Até que ponto nós estamos querendo um Deus que faça maravilhas? Um Deus que mostre que minha religião é a mais poderosa. Que temos mais provas de que Deus é mais verdadeiro do que o Deus dos macumbeiros. Para com isso, vai. Eu acho que essa nossa ligação com milagres é uma das áreas mais complicadas da nossa vida religiosa. Você sabe o que a gente está fazendo com Deus? Briga de menino. Você vem, sabe aquela briga de menino? Vamos mostrar aqui vamos mostrar aqui quem é mais forte. Aí põe um menino diante do outro. Aí eu digo, duvido, dá um tapa na cara do outro. Aí o outro diz, eu dou. Então a gente faz isso com Deus e com os deuses das religiões. Você vem aí com Exu? Eu vou com Jesus, cara. Você vem com... E aí a gente põe Jesus numa... Amigo, para com isso. Eu vou te mostrar que o nosso milagre é maior. Que aqui acontece mais milagre do que lá. Que aqui Deus opera mais do que... o pastor da minha igreja, quando ele ora, coisas acontecem. Então é uma religião de menino, de crianças, de comparação, querendo comparar, querendo igualar o nosso Deus. Eu estou falando de um Deus que é único, que é incomparável, que não entra nessa... Isso é uma coisa boba, de uma religião de mercado, de uma religião que está querendo se estabelecer e que precisa... Não é a lógica do negociante? Quem não tem competência não se estabelece. Então a gente está querendo mostrar o seguinte: a gente vai se estabelecer e mostrar que o nosso Deus é mais competente. Para com isso. É uma coisa linda que a mensagem do Evangelho é tão mais nobre. Foi o que Jesus tentou mostrar o tempo inteiro.
que eles estavam maravilhados, querendo ver fogo do céu, querendo ver sinais no céu. Jesus disse: eu não vou fazer esse tipo de coisa, eu não vou fazer sinais. O único sinal que vocês têm é o sinal da morte e da ressurreição, é a cruz do Calvário. O que nós temos para mostrar para o mundo não é um Deus mais poderoso, mas é um Deus que, sendo poderoso, se despiu do seu poder, se inclinou para o quebrantado e o contrito de coração, e ama todos igualmente. E essa mensagem é loucura para o mundo que quer ver competência, porque não é competência, é afeto, é amor que nós estamos mostrando ao mundo. Até que ponto nós estamos criando uma religiosidade farisaica, correta, que não tem como ser negada, que tem base bíblica, que não tem contra-argumentação, que não tem como ser refutada, mas é desumana, gera pessoas cruéis, gera gente sem alma. Eram os fariseus. Amigo, o farisaísmo era o mais ortodoxo de todos os sistemas, mas eles eram sem alma. Eu me preocupo, queridos, porque às vezes eu vejo os nossos movimentos, as brincadeiras que a gente faz, se escondendo atrás de doutrinas, para esconder pessoas cruéis que nós nos tornamos muitas vezes. Não podemos ser assim. Vejam, aqui estão pessoas ortodoxas que se incomodam com discípulos e com gente gritando e dizendo hosanas, hosanas, mas eles estão preocupados, não é por causa dos conteúdos, é porque eles estão de alguma maneira ferindo a ordem religiosa. Ordem religiosa. Então, a minha pergunta é essa: até que ponto você tem se transformado numa pessoa, no seu convívio com seus parentes, no convívio com as pessoas? Você entendeu? Tem gente que tem ânsia de ferir, de magoar o outro, de mostrar que está certo. Uma vez eu estava no aeroporto e um crente lá, tinha uma freira que ia pegar um avião, e aí eu tinha 19 para 20 anos, freirinha pegando o avião, e o crente aproximou para pregar o evangelho para a freira, e a freirinha ali esperando e ele pregando do outro lado. Ele acabou com a freira. Herege, você não sei o que, idólatra, e com o dedo na cara da mão. Aí quando ele saiu, eu chamei ele e falei assim: você conhece essa mulher? Ele disse: não, mas eu sei que ela é freira, e eu estou pregando a ela a reta doutrina. Eu digo: amigo, deixa eu te falar uma coisa dessa freira. Essa mulher, para seguir a Cristo, ela abriu mão do nome dela, porque para ser freira ela tem que adotar um outro nome. Você já fez isso? Não, nunca fiz não. Ela faz um voto de pobreza. Ela abre mão de tudo o que ela tem material para servir a Cristo. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Não. Aí eu comecei a falar: como é que você, cara, tem a petulância de estender o dedo na cara de uma mulher que você não conhece, o coração dela? Não, mas a palavra me diz. Eu digo: e o que é que você conhece da palavra? Quem disse que você pode se sentar na cadeira de Moisés e julgar todo mundo? Isso não é o que a palavra diz, é o que você entende da palavra. Para com isso, cara. Para com isso. Seja mais humano, seja mais gente e menos besta. Entendeu? Nós precisamos baixar nossa bola. Até que ponto estamos vivendo uma religiosidade trancada dentro de si mesmo, que não se compadece com a sorte da cidade, que não se comove com os movimentos cruéis que nos rodeiam? Até que ponto a nossa religiosidade é uma religiosidade que não se comove com a cidade? Irmãos, eu não posso dormir em paz sabendo que eu tenho uma igreja que se preocupa menos com a cidade de São Paulo do que alguns grupos não religiosos que lutam por uma cidade mais humana.